Olá, sejam todos bem-vindos à nossa sexta aula do curso Autismo para Todos. Um curso de autismo gratuito que está disponibilizado aqui no YouTube para vocês. A gente segue toda uma ordem cronológica, trazendo ali desde a história do autismo, os sinais precoces, o papel do pai, o papel da mãe, o papel da escola, e a gente vai discorrendo sobre o tratamento, sobre o protocolo terapêutico farmacológico, sobre níveis, sobre perspectivas futuras. Agora eu quero falar com vocês mais propriamente dos critérios para que a gente possa ter um diagnóstico. Quais são os sinais que você pai, você mãe, que você profissional tem que estar atento diante a tudo isso? Como eu falei para vocês na última aula, todos têm o dever e o compromisso de saber o autismo. Como eu falei para vocês, desde o início, o autismo tem uma prevalência de 44:1 ou 30:1, considerando esse estudo do JAMA que eu trouxe para vocês. Se a gente for parar para pensar, a gente está falando aqui de pelo menos 3 ou 4 milhões de autistas no Brasil. Quando a gente pensa nisso, a gente tem que sim trazer para a realidade do dia a dia no nosso consultório. A cada 2 dias, um médico pediatra ou da unidade básica deveria estar fazendo o diagnóstico de autismo. E sim, deveria estar fazendo pela própria lei que eu trouxe para você, 13.438, que fala que é dever do pediatra, do médico da assistência básica de saúde, fazer diagnóstico. E aqui não se trata de reserva de mercado, porque quem tem uma mentalidade sã e boa, os subespecialistas, como neurologista e psiquiatra infantil, sabem que é necessário isso. Até porque na contramão, a gente tem menos de 2.000 especialistas, subespecialistas, neurologistas infantis e psiquiatras infantis para dar conta dessa demanda crescente. E sim, eles terão um papel fundamental quando a gente precisar de um subespecialista. Eu digo tudo isso, mãe, pai, profissional, porque até mesmo um documento publicado na Sociedade de Pediatria de 2019, que fala ali um manual sobre o transtorno do espectro autista, refere que quando está diante de um atraso, a mãe, a família, o pai, em 84,2% das vezes, mostra que o pediatra é o primeiro profissional a ser buscado. Como não dizer que ele não tem um papel fundamental nesse processo? Sim, quase 85% das vezes que a mãe percebe que essa criança, geralmente o primeiro atraso é a fala, aí muitas vezes esse pediatra, não, mas cada criança tem seu tempo, para procurar, autismo é modinha. Não, pediatra, atenção, eu acabei de dizer que é lei você fazer esta abordagem, que você possa compreender. Sigam a nossa página da certificação Tiago Castro. A gente está ali capacitando pediatras, a gente está capacitando profissionais para aprender sobre esse processo. Pediatras deveriam fazer diagnóstico, médicos da unidade básica de saúde deveriam fazer diagnóstico para garantir, e eu vou falar sobre o tratamento, para garantir condições mínimas para aquela família poder tratar. Essa família não pode ficar meses esperando um subespecialista, não pode pagar um absurdo num subespecialista, e não tem nenhum problema ela pagar o valor que aquele profissional acha justo e cobra, porque está tudo bem, isso não há problema. O problema é aquela família que tem você e pagar um valor que ela não pode, não que o valor é absurdo, o valor é absurdo para ela, um valor que ela não pode num subespecialista quando você deveria fazer o seu papel. Tem um estudo publicado, tem um estudo mexicano feito com 42 crianças que fala o seguinte: diante o atraso em crianças que acompanhavam regularmente com o pediatra e com o médico da unidade básica de saúde, apenas 2,4% das vezes o médico foi quem identificou o atraso daquela criança. Percebe esse desastre que nós temos hoje com a rede primária e que a gente precisa mudar? Então a gente está falando aqui de um grupo de profissionais que representa 2% da possibilidade do diagnóstico, geralmente é a família, geralmente é a escola, e essas mesmas crianças, em média, demoram 3 anos para ter o diagnóstico realizado e passam, em média, entre 3 a 6 profissionais médicos. A gente precisa mudar isso, a gente precisa, porque não existe idade mínima para fazer diagnóstico, não existe consultas mínimas para fazer diagnóstico. Tem paciente que nós poderemos fazer na primeira consulta um diagnóstico. Tem pacientes que poderemos levar 1 ano para fazer o diagnóstico. Mas o que a gente não pode é levar 1 ano para fazer o tratamento adequado, porque o diagnóstico é uma coisa, o atraso é outra. Se eu vejo que ele tem um atraso específico, se eu estou na dúvida se ele está com transtorno da comunicação pragmática ou se ele está com transtorno do espectro autista, legal, mas eu vou ter que abordar o tratamento. Se eu estou na dúvida se ele é um TDAH ou se ele é um TEA, legal, mas eu tenho que iniciar o tratamento independente se ele é TDAH ou TEA, porque o princípio básico é corrigir o atraso. Então a gente precisa responsabilizar esses profissionais. E você, pai, e você, mãe, só vão conseguir cobrar de igual para igual, ter discernimento para falar, doutor, vem cá,
meu filho não olha, meu filho não socializa, meu filho tem padrões restritos de comportamento, meu filho tem muita dificuldade, e o senhor está dizendo que é para ele colocar ele na fono, colocar na escolinha e para eu estimular de forma assim, genérica, né? Eu acho que esse não é o papel do médico. E não é o papel da mãe que está recebendo o diagnóstico. Eu sei que talvez agora, você pai, você mãe, estão vivendo dificuldades, estão vivendo luto. Mas é importante que esse luto ele fique aqui guardado, você sofra ele, mas não perca tempo para começar as intervenções. Uma mãe, eu falo mãe, gente, primeiro porque assim, eu trabalho com mães, eu cuido de mães e o meu público geralmente é mães. Mas assim, uma família. Só que eu vou continuar falando sempre mãe, porque assim, a mãe sofre demais. A mãe é a primeira que percebe o atraso, ela fala para o seu marido, ele fala para ela sossegar e parar de arrumar doença no filho dele. Ela fala para sua família, ela fala, filha, mas você também fazia isso. Para o seu pai, filha, você também fazia isso. Fala para os seus amigos, a família também fazia isso. Olha só a quantidade de balde frio que essa mãe vai levando. Ela leva para o seu médico, seu pediatra, ele fala que também é coisa da cabeça dela e que pode esperar até 3 anos para a criança falar. Aí, infelizmente, às vezes vai no próprio especialista e ele também fala, olha, vamos fazer exames, isso, quando é que indica algum tratamento, porque como eu mostrei para vocês, poderá acontecer esse processo de nem indicar o tratamento e aí perdemos tempo. Então não existe tempo mínimo para começar as intervenções. Você não precisa de um diagnóstico para começar as intervenções. Mas, principalmente para você que tem seu pediatra, que tem seu médico da unidade básica de saúde, eles podem proporcionar e encurtar esse tempo de forma significativa para que você já comece uma boa abordagem. E agora eu quero mostrar para vocês, então, que não temos neurologistas e psiquiatras o suficiente, que nós temos leis que falam que médicos da unidade básica de saúde e pediatras deveriam fazer diagnóstico. Mas você, mãe, tem que estar lá junto, porque eles vão até fazer o diagnóstico. Você vai levar tanta informação que eles vão fazer o diagnóstico. Mas eles também têm que saber tratar da forma adequada e isso também vai passar por você. Porque aquele exemplo da mãe passada que eu dei lá para vocês na aula passada, muito do que aconteceu com aquela criança é porque a mãe também não sabia o que fazer, não sabia o que cobrar. Então, até que eu prove o contrário para vocês, eu quero que vocês desconfiem de mim. Desconfiem o tempo todo. Por quê? Porque é o seu filho, é o meu filho. Ah, o Dr. Tiago falou esse tal de cienciaba, deixa eu estudar esse cienciaba. Ah, legal, tô vendo, bacana. Dr. Tiago falou ali de Léo Kanner, deixa eu pesquisar se ele é isso mesmo. Falou de Eugene Blair, deixa eu pesquisar se é isso mesmo. Falou da lei 3.438, falou de um troço chamado MChat. Aí eu olho lá esse MChat, olha, isso aqui eu posso aplicar, isso aqui eu posso fazer. Bom, tá fazendo sentido o que ele tá falando. Tá fazendo sentido. E aí eu vou lá e pego outras pessoas e encontro pessoas que estão falando a mesma coisa. Eu pego um Dr. Marcelo Masrua falando a mesma coisa, eu pego um Dr. Paulo Liberalesso falando a mesma coisa, eu pego um Dr. Tiago Guzmão falando a mesma coisa, uma Débora Kersh falando a mesma coisa, eu pego uma doutora Mariana falando a mesma coisa, a doutora Karen falando a mesma coisa, ou seja, bons profissionais falando sempre a mesma coisa. E eu vou percebendo, falo, opa, isso aqui faz sentido, isso aqui segue um padrão. Quando segue um padrão, provavelmente está no caminho certo. Então desconfie até mesmo de mim. Até o final dessa jornada eu quero que vocês desconfiem de mim, porque não vai ser o suficiente que vocês estão aqui. Bom, e aí a gente chega, então, nos critérios de diagnóstico. E como eu falei, os critérios de diagnóstico passa lá por socialização, comunicação, padrões repetitivos e restritos, passa por ter precocidade nos sintomas, prejuízos e não ter nada que atrapalha. E eu sei que talvez para você pai, para você mãe, se eu falar assim, reciprocidade, você fala, doutor, não tem noção do que seja reciprocidade, estou chegando agora, estou mais perdido do que cego em tiroteio. Então vamos tentar aqui exemplificar na prática para vocês o que é reciprocidade, o que é comunicação, o que é padrão restrito repetitivo de comportamento. Então, como eu falei, desde bebê, o seu bebê pode apresentar sinais de alerta. Desde bebê, o seu paciente, o seu aluno, o seu aprendiz, pode apresentar sinais de alerta. Então, o bebê, ele olha com 12 horas de vida, gente. Um bebê com 12 horas de vida, ele já olha. Um bebê, ele olha para sua mãe quando amamenta, ele brinca com seu pai, ele acorda sorrindo. Um bebê de 6 meses de idade, ele senta, ele come, ele está desenvolvendo muito bem, ele balbucia um monte. Esse bebê de 6 meses, ele é um ser existente dentro de casa. O bebê de 9 meses, esse bebê de 9 meses, gente, ele olha, se o bebê estivesse sentado agora no seu colo, prestando atenção em mim, ele está olhando para mim. Quando você fala, ele olha para você. Quando o pai fala, ele olha para o pai, ele compartilha muito bem o olhar. Esse bebê, eu vou pegar aqui uma coisa muito importante, que eu acho que fica muito fácil para vocês. 1 aninho de idade, no aniversário de 1 aninho, seu filho tem que, se for estimulado, bater palma, seu filho tem que jogar beijo, seu filho tem que fazer caretinha,
seu filho tem que socializar, seu filho tem que fazer alguns balbucios. E se depender e se for muito estimulado, você perguntar, quantos anos você vai fazer, filho? Ele até sabe fazer, não porque ele entendeu, mas ele sabe fazer. A pergunta tem uma resposta que ele já fez e tantas vezes que ele sabe repetir aquilo dali. Ele começa a identificar quem é o pai, quem é a mãe. Um bebê, gente, de 18 meses de idade, só para vocês entenderem essa questão de reciprocidade, eu vou pegar aqui a criança de 18 meses, se você fala com aquela criança, ele faz ele tem expressão. O bebê de 18 meses de idade fala palavras claras. O bebê de 18 meses de idade, ele sabe quem ele é, quem é o seu pai, quem é a sua mãe. O bebê de 18 meses sabe brincar com objeto, ele sabe que a vaquinha é vaquinha, ele sabe que o cavalo é cavalo, ele sabe que o avião voa, ele sabe que o barquinho flutua. Ele entende as coisas à sua volta. O bebê de 18 meses, a gente tem que estar atento se ele tem estereotipias, a gente tem que estar atento se ele está andando na pontinha do pé, a gente tem que estar atento se ele está com algum padrão repetitivo de comportamento. Então a gente tem que estar atento, quanto mais cedo, melhor. E aí, lógico, quando a gente vai falando de níveis de autismo, vocês vão percebendo algumas singularidades. Em especial nessa aula, eu vou pegar, vocês perceberam que até agora a gente não usou nenhum apoio, mas eu vou pegar aqui para parafrasear e vai aparecer aqui os critérios para vocês e algumas coisas que eu estou falando. Então, quando a gente fala lá dos critérios diagnósticos do transtorno do espectro autista, lá do DSM-5, a gente precisa ter no grupo A, deficiência persistente na comunicação e na interação. Então, o grupo A, lembra, grupo A e grupo B. Déficits persistentes na comunicação e na interação, ou seja, baixa reciprocidade socioemocional. Aí tem lá, ó, limitação na reciprocidade socioemocional, limitação nos comportamentos de comunicação não verbal utilizados para interação social. Mais uma vez, a criança não precisa falar, mas ela tem que saber se comunicar muito bem. Eu vou dar um exemplo. Quando nós chegamos aos 2 anos de idade dessa criança, eu espero que ela esteja falando 100 a 150 palavrinhas e compondo frases com 2 ou 3 elementos. Criança de 2 anos, presta atenção nisso. Eu vou falar sobre marcos de fala aqui também já. Deveria falar em 100 a 150 palavras e ter ali aproximadamente 2 a 3 palavras em uma frase. Mas mais importante que isso, a criança de 2 anos, ela compreende tudo. Se você perguntar, filho, onde está o papai? Ele fala, no trabalho. Onde está a mamãe? Em casa. Cadê o vovô? Na casa do vovô. Onde está o passarinho? Na árvore. Cadê o cachorro? No canil. Ou seja, ele entende. Você pergunta onde está sua cabeça, onde está seu nariz, onde está sua orelha, onde está sua boca, onde está sua barriga. Quantos aninhos você vai fazer? O que é isso? O que é esse outro? Mostra para mim, pega ali para mim. Pega o sapato do papai na lavanderia. Pega na geladeira um copo para o pai. Ou seja, a criança entende tudo. É uma criança de 2 aninhos. Então, ele poderia até estar falando aqui talvez 30 palavras. Eu falei que eu gostaria de 150. Se ele fala 30 palavras, mas compreende absurdamente tudo, as 30 palavrinhas dele são claras. É uma criança funcional, uma criança que está realmente ali evoluindo de maneira adequada. Você não tem nada gerando prejuízo para ele ligando a televisão, estimulando pouco, nada disso. Tá tudo bem. Não tem nenhum problema. O problema é, às vezes, essa criança até falar as 30 palavrinhas de forma ecolálica, de forma não funcional, de forma não habitual para a idade dele, mas sem função, sem conexão. Então a gente tem que estar muito atento a isso. Até aproveitando esse marco de fala, gente, bebê de 1 ano de idade, eu espero que ele tenha alguns balbucios funcionais. Mais uma vez, mamã, mamã, papá, papá. 1 ano e 3 meses eu quero, preferencialmente, se é uma criança com desenvolvimento típico, estimulada, que não tem prejuízo no seu desenvolvimento, ele deveria estar falando umas 10 palavrinhas claras. 1 ano e 3 meses, estimulada. 1 ano e 6 meses, falando entre 10 e 50 palavrinhas. 20 a 30 palavras, deveria estar falando. Mas eu tenho crianças que falam 100, 120, 150, tá tudo bem. Não pode ser aquelas 400, 500 palavras de forma disfuncional para a gente pensar na síndrome de Asperger. Já expliquei sobre síndrome de Asperger, tá? O termo já está em desuso, mas faz sentido quando a gente quer exemplificar essa pessoa. Com 2 aninhos de idade, essa criança tem que estar falando algo entre 50 e 200 palavras, mas com funcionalidade, com clareza, fazendo frases. A criança de 3 anos, ela tem que estar falando entre 500 e 1000 palavras. A criança de 3 anos, ela está conjugando o verbo. A criança de 3 anos, ela está falando sobre seus sentimentos e sobre o sentimento dos outros. A criança de 4 anos, gente, ela fala sobre tempo passado e tempo futuro. Aí você está lá com seu menino de 4 anos, como é que foi seu dia? Bom. O que você fez na escola? Foi bom. O que você fez? Ah, legal. Ou seja, ele fala, mas ele não consegue ter profundidade na comunicação. Você percebe aquela criança de 4, 5 anos
que tem ali muita literalidade, que tem o hiperfoco no que está falando, tem ali uma vontade genuína em apenas falar sobre os assuntos do seu interesse, isso não é o habitual. Uma criança tímida, uma criança que está ali em isolamento social, uma criança que tem padrões de repetição, crianças que só aceitam, pensando agora, está indo no TEA nível 1 mesmo, a gente vai naturalmente falar sobre isso, a criança com rigidez comportamental brinca, mas só do que ela quer, brinca, mas só ela pode ganhar, brinca, mas não tolera ali a troca. Então tudo isso a gente tem que estar atento, mas mais importante que isso, não é ter um sinal de alerta, é ter uma soma de sintomas. Eu preciso obrigatoriamente ter menos reciprocidade socioemocional. Então o menino de 18 anos, se eu chamo ele pelo nome, ele olha. O menino de 18 anos, se eu peço para ele pegar a bolinha, ele pega. 18 meses, desculpa. O menino de 18 meses, se eu peço para ele pegar a bolinha, ele pega. Se eu peço para o menino de 18 meses buscar o sapato, ele busca. Então ele tem a reciprocidade. Você fala, dá, ele dá. Vem dar um abraço no pai, tá? Então a criança de 18 meses faz isso. Aí a comunicação, eu dei aqui um parâmetro da linguagem, mas eu preciso da comunicação como um todo. Expressão facial, a simbólica, a pragmática, a prosódia, encontrar o timbre adequado. Imagina se eu estou aqui gritando ou se eu estou falando de forma sopa sem sal, sabe? O autismo, ele tem uma dificuldade. Eu não vou conseguir reter a atenção, a reciprocidade de vocês. Então a gente usa a nossa linguagem de acordo ao local que nós estamos. Então a gente precisa ter muito bem claro isso na criança pequenininha. E mais uma vez, eu vou agora usar a minha colinha aqui para que eu não fuja aos critérios, tá? Então, limitação em iniciar, manter, entender relacionamentos, variando de dificuldade com adaptação de comportamento para se ajustar às diversas situações sociais. Ou seja, não está dizendo que ele não fala, está dizendo que ele tem dificuldade às vezes de iniciar a conversa. Inicia a conversa do mesmo jeito, não inicia a conversa já começa do meio, não sabe, aquela criança que você não consegue ensinar para ele, fala, filho, você tem que pedir licença para falar. Você quer ver uma coisa muito nessa questão de comunicação, gente? Eu tento ensinar para o meu filho, tem 1 ano, eu já desisti, essa questão de senhor, filho, papai é senhor, aí ele não consegue, é uma coisa que é inerente dele, tá? E tá tudo bem, ele é autista, ele tem dificuldade às vezes de chamar a pessoa mais velha de tio, né? Então, em vez de falar tio neto, ele fala neto. Aí eu falo, filho, não é neto, é tio neto. Daqui a pouco a mesma coisa. Eu estou ensinando isso tem 3 anos. Literalidade, dificuldade de compreender metáforas, dificuldade de entender piadas, risadas sem função, tentando mascarar o comportamento das outras crianças, tentando fingir, fingir que ele entendeu a brincadeira ou dando risada sem nenhuma função. Então a gente tem que estar nessa adaptação, estar sociável àquele meio. E quando a gente entra no critério B, padrões restritos, repetitivos de comportamento, interesses ou atividades, manifestado por pelo menos os 2 seguintes dos aspectos observados na história clínica. Então eu vou trazer 4 parâmetros para vocês, tem que respeitar pelo menos 2. Ou seja, o critério A eu tenho que ter ele, socialização, comunicação. Não respondi ao chamado. Gente, uma criança de 2 anos, ela responde basicamente todas as vezes que você chama. Você chama Neto, Neto olha. Daniel, Daniel olha. Jonathan, Jonathan olha. Na imensa maioria das vezes. E olha e presta atenção. Oi pai, oi mãe. É assim que acontece. E aí quando a gente pega ali no critério B de comportamentos repetitivos, movimentos repetitivos, estereotipados, ou em uso de objetos ou fala. Então a criança que tem ecolalia, é a criança que está o dia inteiro, é a criança que tem um apego excessivo às mesmas coisas, é um padrão que não é esperado. Insistência nas mesmas coisas, aderência inflexível a rotinas ou padrões ritualísticos de comportamentos verbais não verbais. Então, rigidez, inflexibilidade, interesses restritos que são anormais na intensidade e foco. Como eu falei, daqui a pouco o seu menino de 5 anos que você está falando, não, mas ele fala, o menino fica ali mexendo, sei lá, com mangá agora, só mangá serve, só fala de mangá, não tem outro assunto que não seja mangá. Ah, Thiago, mas crianças típicas também fazem isso. Mas ele tem filtro, ele tem essa mudança, ele é inflexível. Se eu quiser levar para um lado, eu levo, se eu quiser levar para o outro, essa criança não. Essa questão de rigidez comportamental, gente, é importantíssima, tá? Por quê? Porque muitas vezes ela é desencadeadora de crise. Quando a gente quebra essa rigidez comportamental, ou quando eu entro na área de conforto daquela criança, desencadeia a crise. E aí, lógico, comportamento de hiperreatividade, nessa questão sensorial que eu expliquei para vocês. Então, vou ler aqui agora para vocês, tá bom? Então, ausência de vocalização até os 6 meses deve chamar a atenção de vocês. Ausência de balbucio de sílabas com consoantes até os 12 meses deve chamar a atenção de vocês,
tá? Criança tem 12 meses, não está fazendo bababá, dadadá, bababé, bababé, tem que estar atento, tá? Ausência de comunicação por gestos aos 12 meses. Então a criança com 12 meses aponta, mostra, chama. A fala, ela tem que ter uma fala simples, pelo menos até 1 ano e 3 meses, como mamãe, papai, ela tem que ter algumas palavrinhas. Não forma frases aos 24 meses. Regressão ou estagnação do desenvolvimento, e essa é muito comum, principalmente pela seletividade alimentar. Aquela criança vinha desenvolvendo relativamente bem, a família não presta muita atenção e com 18 anos ela deixa de falar, ela começa a não comer, ela tem dificuldade de socializar. Perda de habilidades adquirida é muito importante para vocês. Hiperlexia, gente, ter muita atenção na hiperlexia. Hiperlexia é uma vontade, é um interesse aumentado em letras, números, interesses atípicos, sendo que eu tenho um prejuízo ali no comportamento. Baixa atenção à face humana, baixo contato visual, não seguir objetos, não aceitar toques, imitação pobre, baixa frequência, poucos sorrisos, distúrbio de sono, irritabilidade, enfim, a gente tem muitos sinais que devem chamar a atenção de vocês. Até agora, a gente já está na 6ª aula, vocês sabem que eu só entreguei conteúdo. Para você que é pai, para você que é mãe, assim, vocês sabem que não vai ser o suficiente isso daqui. Se você acha que isso daqui é o suficiente para você, eu recomendo você buscar mais formação, tá? Busque o seu médico, busque o seu especialista. Em especial, eu quero convidar vocês para, de 3 em 3 meses, a gente tem um curso chamado Simplificando Autismo. O que eu estou fazendo aqui talvez seja um resumo do curso Simplificando Autismo. No Simplificando Autismo, a gente tem quase 50 aulas, não são aulas de 15 e 20 minutos, são aulas de 1 hora. Que eu vou falar sobre a hiperlexia, eu explico a hiperlexia. Quando eu vou falar de ecolalia, eu falo que é ecolalia mitigada, que é ecolalia tardia, que é ecolalia imediata. Quando a gente vai falar sobre sinais, eu vou esmiuçando um sinal por vez, mostrando todas as variações desses sinais. Então, para você que está aí assistindo, quando tiver a oportunidade, ou até mesmo a gente poderia, eu não sei se o pessoal vai deixar, se eles deixarem o QR Code aqui, eu acho que a gente pode deixar, que eu geralmente faço o lançamento, acho que tem como, né? Se aparecer o QR Code aqui para vocês terem acesso ao Simplificando, porque esse curso, geralmente, ele só é disponibilizado de 3 em 3 meses, porque ele gera uma demanda para nós, mas eu sei que talvez nesse momento você está assistindo esse vídeo, você está aí realmente desesperado, querendo informação. Se você quer participar de um curso que tenha informação com segurança, com informação, de forma fiel, de forma verdadeira, sem falsos mitos, sem caminhos inadequados, façam, tá, gente? Se você está precisando entender do direito do autismo, se você está precisando entender o que é o autismo, os níveis de autismo em meninas, sobre comorbidades, a gente, como mais uma vez falei, o que eu tenho feito aulas aqui em 5, 7 minutinhos, 10, 20 minutos, lá são aulas de 1 hora. E não apenas minhas aulas, né? A gente conta, eu acho que com 7 ou 8 profissionais que dão aulas, como fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, profissionais como um todo. Então, enfim, se tiverem a oportunidade, não parem o conhecimento aqui, tá bom? Então, critérios diagnósticos devem ser respeitados, o diagnóstico não deve ser banalizado, a gente pode sim proporcionar um tratamento adequado quando o diagnóstico precoce acontece e nós entendemos agora que muitos profissionais, poderiam estar fazendo esse diagnóstico, o que não acontece hoje. Fiquem bem, nos vemos na próxima aula.